Mais uma vez, uma boa noite a todos, aos que nos acompanham também pelo YouTube. Quero dar as boas-vindas à minha mãe e à minha avó, que estão aqui, vieram também celebrar conosco hoje. E para entendermos melhor esta festa de hoje, da apresentação do Senhor, precisamos voltar na primeira leitura, na leitura do profeta Malaquias. Ele, nessa leitura, está dizendo que chegará o dia do Senhor. Esse dia em que o Senhor Deus vai entrar no templo, cheio de glória e esplendor, para purificar o povo. Então, lá no Antigo Testamento, no profeta Malaquias, ele está falando desse dia do Senhor, o dia que o Senhor virá com seu poder e entrará no templo para purificar o povo. É um tempo novo, uma nova aliança entre Deus e os homens. Então, o que fala na primeira leitura? Logo chegará ao templo o dominador. Quem poderá resistir-lhe? Ele purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e a prata são refinados pelo fogo. Então Deus chegará como um dominador, mas não um dominador no sentido negativo, não no sentido mal da palavra, mas no sentido de poderoso. O Rei da Glória é esse Senhor poderoso, e é isso que nos fala também o Salmo de hoje. O Rei da Glória é o Senhor onipotente, é o Senhor Deus do universo. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor valoroso, onipotente, poderoso nas batalhas. Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, aqui, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Então o Salmo também fala desse Rei da Glória que vai passar por essas portas do templo, que vai entrar no templo cheio de glória, cheio de esplendor. Então todos esperavam o cumprimento dessa passagem, o cumprimento dessa profecia, a entrada desse Rei da Glória, todo-poderoso, no templo, a chegada da salvação, desse novo tempo de Deus. E é isso que nós celebramos hoje, a entrada desse Rei todo-poderoso no templo, Jesus, que é levado no templo e concretiza essa promessa que Deus havia feito desde o Antigo Testamento, através do profeta Malaquias. Então esse Rei da Glória, esse Senhor onipotente, ele entra no templo apresentado por seus pais, apresentado por Maria e apresentado por José. Mas, ao contrário do que muitos pensavam, que viria um Rei da Glória, todo-poderoso no sentido de riquezas, de pompas, Jesus não veio assim. Ele veio todo-poderoso porque é o próprio Deus, mas exteriormente muito frágil, aparentemente muito frágil, porque vem na figura de uma criança, vem na figura de um bebê e foi apresentado, entra no templo, mas ali como um bebezinho, como uma criança no colo da sua mãe, frágil, indefeso, mas é levado no templo. Então Maria e José, eles ao irem ao templo, eles estão cumprindo o que prescrevia a lei de Moisés, que 40 dias após o nascimento, a criança deveria ser apresentada no templo, onde a criança e a mãe seriam purificadas. E hoje, 40 dias depois do Natal, ou seja, 40 dias depois do nascimento de Jesus, nós celebramos a apresentação como Maria e José fizeram lá naquele dia. Esse momento de levar, 40 dias depois do nascimento, o filho ao templo. Então Nossa Senhora, ela não precisaria dessa purificação, porque o parto dela foi diferente. A gravidez de Maria foi diferente, a sua concepção foi diferente. Então, aos olhos de Deus, ela não precisaria dessa purificação, ela não tinha pecado do qual ela necessitaria ser purificada, mas, como uma santa mulher muito obediente, ela cumpre aquela lei, ela cumpre aquele pedido, aquele mandamento da lei de Deus. Então, embora ela não necessitasse ser purificada, ela cumpre aquilo que estava ali na lei, nos mandamentos, num ato de humildade e de obediência. Então, o que o Evangelho nos fala? Qual que era a lei, qual que era o pedido de Deus? Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. E deveriam também oferecer um sacrifício. E existiam dois tipos de sacrifício. O primeiro era das famílias mais ricas, que deveriam dar como sacrifício um cordeiro de um ano. Então, aquelas famílias ricas ofereciam a Deus como sacrifício um cordeiro de um ano. E as famílias pobres ofereciam ou 2 pombinhas ou 2 rolinhas, que era esse sacrifício que os pobres ofereciam, um sacrifício mais barato, ao que eles tinham mais acesso.
Então Maria e José oferecem essa segunda opção, 2 pombinhas ou 2 rolinhas. Isso nos mostra que eles eram uma família simples, uma família pobre, mas nem por isso deixaram de cumprir aquilo que estava na lei, né? Não era uma desculpa para deixarem de cumprir. Então eles cumpriram aquilo que estava ali sendo pedido por Deus. E quando eles estavam lá no templo de Jerusalém, havia também no templo um homem chamado Simeão. Simeão, como nos diz a palavra de Deus, o Evangelho, era um homem justo e piedoso. Era um homem que buscava a santidade. E o Espírito Santo havia anunciado a Simeão que ele não morreria sem conhecer o Messias. Ele não morreria antes de conhecer, de ver o Messias. E quando Simeão vê Jesus no templo, ele pega Jesus nos braços e começa a glorificar a Deus, começa a louvar a Deus, dizendo: agora, Senhor, conforme tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Meus olhos viram a salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo. Então Jesus é reconhecido por Simeão como a luz do mundo, que veio para iluminar as nações, iluminar todos os povos, não apenas alguns povos, mas todos os povos, todas essas pessoas. E com essas palavras, Simeão declara solenemente que aquela espera do Senhor que viria para entrar no templo terminou. O Senhor hoje entra no templo, o Messias chega. E Simeão depois diz a Maria, diz a Nossa Senhora, que esse menino seria um sinal de contradição. Porque Jesus, embora anunciando toda a verdade, anunciando apenas aquilo que é certo, que é correto, que é bom, ainda assim foi perseguido. Essa é uma grande contradição. Depois Simeão também diz que Maria teria uma espada de dor no seu coração, e nós, claro, já sabemos da dor que Maria sentiu ao ver o seu filho sendo julgado, condenado, morto. E depois também, junto com Simeão, naquele contexto do templo, havia uma mulher chamada Ana, uma profetisa chamada Ana, que era viúva, de idade avançada, mas que não saía do templo, estava dia e noite oferecendo a Deus as suas orações e os seus jejuns. E quando Ana vê Jesus, ela também começa a louvar a Deus por aquela bênção, por aquela maravilha do Senhor que chega, do Messias que vem ao templo, desse fim da espera. Porque Simeão e Ana representam esse povo fiel que esperava a chegada do Messias. Então, qual que é a figura? O que significa Simeão e Ana? Esse povo do Antigo Testamento, que a todo tempo esperava a chegada, a manifestação de Deus. Então eles viram em Jesus o cumprimento dessa vinda desse Senhor no templo, como nós ouvimos na primeira leitura do livro de Malaquias. E terminada essa apresentação, terminado esse rito de Jesus, sendo apresentado, a família volta para sua casa. E o Evangelho diz que o menino crescia e se tornava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Então, para resumir tudo, nós podemos finalizar aqui em 3 pontos, para nós lembrarmos dessa mensagem do Evangelho de hoje, da liturgia de hoje. Primeira coisa, Jesus é a luz do mundo, e sem Ele nós estamos perdidos nas trevas do pecado. Então, para que nós saiamos das trevas do pecado, precisamos ter Jesus como a luz da nossa vida. O segundo ponto, que Simeão e Ana dedicaram a sua vida ao Senhor, e por isso eles viram a manifestação de Deus nas suas vidas. Eles davam a sua vida, claro, Deus não deixou desapercebido, Deus se manifestou na vida deles. E o terceiro ponto, a Sagrada Família é esse modelo de cumprimento da vontade de Deus, que mesmo na simplicidade não deixou de seguir aquilo que Deus ordenava, aquilo que Deus pedia, aquilo que Deus dizia para fazer. A Sagrada Família é esse modelo para as nossas famílias de que não há dificuldade que possa nos impedir de estarmos mais perto de Deus, de buscarmos estar na graça de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.